Não misture negócios com prazer. Partimos com uma cena que arrepia. Um homem coberto de sangue, caído no chão. E amarrado, suplica como um louco, pedindo para ser deixado vivo. Mas o homem que o segura não quer ouvir nem uma desculpa, nem nada. O aperta num abraço que não parece humano, mais parecido a algo tirado de um pesadelo. Parece que o fim chegou. Tudo está perdido. Mas eis que a realidade nos bate na cara. Tudo isso era apenas uma história, uma mera ficção. Fato é que é Baek Do-ho, o escritor de romances que está completamente bloqueado, com a cara grudada no chão porque não lhe vem nenhuma ideia nova. Entre o esgotamento e a frustração, seu amigo arranca de sua caverna com uma ligação direta, como se fosse um resbom. O julga por ter personagens todos iguais, tipo outro garoto triste com alma de cachorro. Do-ho nem quer ouvir, até que tocam no ponto fraco, comida grátis. Aí sim, reagiu como se tivessem lhe dado um bufo. Conseguem convencê-lo a sair para comer carne com a desculpa de que um velho conhecido quer vê-lo novamente. Como se fosse a faísca que precisava para parar de procrastinar e começar a criar algo de verdade. Quase cancela por pura preguiça, mas no fim. Que diferença faz? Mas seu estômago trai ao ouvir churrasco coreano grátis e já não consegue fingir que não quer. Decide que sair para comer é o trabalho de campo de que precisava e ponto. Deixa para trás sua caverna de ramen instantâneo como se fosse um ex. Ao chegar ao restaurante, sua amiga o recebe com cara de novo, com reclamações pela demora, como se fosse uma tragédia. Neil esquece tudo quando percebe o convidado surpresa fica paralisado. Diante dele, um garoto que literalmente brilha como se tivesse saído de um drama coreano. Não é só bonito, é demais bonito. Como se alguém tivesse colocado um filtro de ideal de beleza diretamente em seu rosto. E ainda por cima o cumprimenta com um sorriso e respeito que ele não esperava. Pipo, será que isso é real? Enquanto o garoto começa a servir a carne como se fosse um chefe de 5 estrelas, todo o ambiente muda. Do-ho entra em modo escritor. Já não vê um garoto, vê uma obra-prima. Um personagem pronto para o mangá. Sente que seu cérebro explode de ideias. Esse garoto é tudo o que sempre quis. Perfeito, misterioso, com vibe de protagonista de drama, que exatamente precisa para a sua novela. Do-ho sente que o garoto é muito bom para o seu estilo sombrio, tipo será que estou no lugar errado? Mas a situação fica desconfortável quando a amiga os deixa a sós, e o ar se carrega de tensão. Mau timing. Acontece que o loiro não é um estranho, é um antigo colega de Do-ho. Havia atuado em uma peça antiga de Do-ho. E não só isso, mas lembrava-se dela como se fosse ontem. E se confessa fã número 1 do seu trabalho. É aí que percebe a verdadeira jogada. Todos aqueles elogios eram apenas uma tática. Uma armadilha bem montada para que ele escreva um novo roteiro só para ele. O garoto está bastante interessado. Embora Do-ho suspeite que isso já está se tornando um problema. Mas seu instinto trai e ele permanece preso, como se estivesse sob um feitiço. Não consegue desviar o olhar. Olhando cada canto de seu rosto como se fosse um meme de amor. Do-ho se aprofunda tanto em sua própria cabeça, imaginando o garoto em uma cena de filme, que acaba derramando todo o sujo em suas calças. O momento foi puro cringe. Ficou tão preso em seu mundo, obcecado com a estética do cara, que fez um desastre no meio do jantar. O ator o pega com um sorriso, vai ao banheiro secar-se e... Justamente quando você acha que tudo está bem, aparece sua verdadeira cara. Assim que fica sozinho, o garoto bom desaba completamente. O sorriso falso, o tom amável. Tudo era uma fachada. Estava fingindo toda a amabilidade apenas para tirar proveito, e agora fica claramente evidente que só quer o que quer. Enquanto isso, Do-ho se sente tão mal com o desastre que decide pedir mais 7 porções de carne como compensação. Sua amiga chega na hora certa para impedir que ele continue, porque se ele continuar assim, vai deixar o ator completamente arruinado. Não, não. Você está prestes a arruinar tudo. Se continuar pedindo assim, não só vai queimar o orçamento, como vai deixar o ator sem um centavo. Ziu é um completo desastre. As toalhinhas que jurava que não existiam estavam bem diante de seu rosto, dentro de um gaveteiro como se dissessem bem-vindo ao drama. Ela insiste, se vai escrever, use essa cara para a sua história. É ouro puro. Mas ele resiste.
Não consegue enxergar aquele garoto tão doce como protagonista de suas histórias sombrias. Não combina. Garoto volta com o cabelo molhado, e Do-Oh entra em uma espiral mental onde o imagina como protagonista de um dorama romântico, beisbolista, príncipe, até mesmo um garoto de classe alta com um passado trágico. Tudo menos real. Em sua cabeça, já está o final, amor, confissões, olhares carregados. E um final que quase se sente no ar. Fica frustrada porque tudo o que sai dela soa como um meme de amor barato, tipo sinto sua falta, minha alma gêmea, sem filtro. Embora reconheça que o vazio no olhar do ator tem uma vibe estranha, tipo estou aqui, mas não estou, que não pode ser ignorado. Até que seu sorriso falso acaba sendo mais constrangedor que uma cena de novela mal editada. Tranquilidade é quebrada quando um bêbado aparece do nada, como se tivesse saído de um glitch do universo. Reclama do garoto por não atender suas ligações, com uma energia que parece mais de drama de barra que de vida real. Para não causar um escândalo, o garoto precisa fingir ser amável, como se não estivesse no seu melhor momento. Bêbado é o típico retardado que não para até conseguir uma bebida e ainda por cima se mete em julgar Jo-Won como se fosse o santo da situação. E não é só um drama, é um perdedor de carteirinha com aquela vibe de eu sou o mais inteligente aqui que só traz mais caos. Ou, em vez de ajudar, fica parado como se estivesse escrevendo um capítulo da sua própria novela, analisando tudo com aquele olhar de isso é tão bom. Oun tenta acalmar as águas, mas com aquela atitude calma que só piora as coisas. Do-Oh se autoincrimina e mete a pata, como se não tivesse outra opção a não ser dizer algo que só deixa o ambiente mais constrangedor. Com um comentário que acaba de estragar o clima, como se o universo dissesse não, não faça isso, não faça isso. O cara se sente arrasado. Sem mais, começa a rasgar a roupa do ator como se fosse um psicopata, gritando que ele é um falso e que não se importa se o mundo desaba. A tensão fica tão pesada que até o ar parece querer explodir. Quando o bêbado ameaça soltar tudo e começa a puxar a roupa como um louco, o ambiente se transforma em puro caos. A expressão de Jo-Won some em um piscar de olhos e lança um olhar tão gelado que até o ar congela, enquanto tenta arrastá-lo para longe antes que estrague completamente sua imagem. Tudo escapa do controle quando o tipo o arrasta do lugar, gritando que quem se acha para mandar nele, e já não há mais nada tranquilo. O jantar foi ao lixo e todos no restaurante o olham como se fosse um reality show de merda. Bêbado acaba quebrando tudo, como se fosse um desastre de filme. Ou leva o pior golpe, encharcado e meio desorientado pelo impacto. Antes de que colida com o chão, Jo-Won o agarra numa pose que parece saída de um filme, rompendo completamente a tensão do momento. A situação se alivia um pouco quando levam o agressor, mas Do-Oh nota o enorme entaladão na cabeça e só quer que o ator pare de tocar nele, já. Sente-se pegajoso por causa do álcool, tipo estou em uma música de K-pop sem querer. E a gentileza do garoto já está dando uma vibe estranha, tipo que planta em esse cara. O decide escapar para o banheiro para se livrar do cheiro de suju antes que o denunciem como acidente. Jo-Won o observa ir embora com um olhar pesado, tipo não sei o que está acontecendo, mas sinto que algo aconteceu. Para fejar com chave de ouro, nem papel há no banheiro. Definitivamente, esta noite não é o seu dia. Enquanto Do-Oh tenta se acalmar lá fora. Tensão já não pode mais ser ignorada. Jo-Won coloca a capa de herói e se oferece para levar o bêbado para casa. Tipo, não se preocupe, eu carrego. É o mais atento do planeta, como se tivesse um radar de empatia ligado. Mas antes de sair, manda uma mensagem para Do-Oh. Pense bem no que está fazendo, porque já sabe que o ator está envolvido. Apenas em um beco. Escritor enfrenta seu bloqueio com um cigarro entre os dedos. Enquanto fuma, se pergunta se alguém tão doce e bom realmente serve para suas histórias sombrias. Está no meio de um debate mental. O usa como musa ou o deixa em paz. Até que uma explosão selvagem a alguns metros o saca de sua cabeça e o coloca em modo detetive, sem pensar duas vezes. A curiosidade vence e ele se aproxima, pensando que será mais uma briga de bêbados, como tantas. Mas o que ele vê o deixa paralisado, o roteiro se quebra e o cenário muda completamente. Homem bêbado tem Jo-Won acuado contra a parede, gritando que ele estragou sua vida intencionalmente. Já não é um acidente, é uma vingança com nome e sobrenome. Aqui termina o garoto bom. Jo-Won não se defende, nem mesmo piscar. Olha para o homem com uma vacuidade que diz tudo.
Do-o o vê e entende. Seu ídolo tem um lado sombrio que dá medo. Bêbado acha que tem o controle, ameaçando soltar a verdade sobre o passado de Jo-eun. Mas o ator responde com um sorriso que já diz que o cara não tem ideia com quem se meteu. A fachada acabou. Jo-eun o agarra pelo pescoço e o arremessa contra a parede, sem piedade alguma. A extinção era certa sob a fúria Das bestas. Diz que ninguém acreditara nele, um desastre como ele, nem mesmo se disser 1000 vezes. E antes de soltá-lo, lança uma ameaça que o deixa tremendo como uma folha ao vento. Ouviu tudo escondido, e embora seu coração vá a 1000, não sente medo, uma espécie de obsessão estranha, tipo uau, isso e pura chama. Porque lá estava ele, confirmado, seu muso não era um anjinho. Era um lobo disfarçado de cordeiro, e isso era exatamente o que precisava para sua história. Sua amiga o tira do transe como se nada tivesse acontecido, mas já é tarde. Mente e diz que só saiu para fumar, Mas o dano já está feito. Aquele olhar sombrio ficou gravado nele, e não em sua imagem. A alma de sua próxima obra. Jo-eun sai do beco com seu melhor sorriso de santo, inventando que mandou o bobado de táxi para que todos fiquem tranquilos. Mas ninguém sabe que já não há como voltar atrás. Ou olha e já sabe que esse tipo é um mentiroso de carteirinha, pura atuação teatral. Mas o ator, com seu gênio de merda, aproveita o golpe na testa do escritor para fingir preocupação, como se fosse um drama de novela. Aí, com cara de anjo, oferece pagar o hospital como se fosse um herói. Do-o vê tudo. Esse é o momento perfeito, E ele sabe disso. Em vez de aceitar o dinheiro. Agarra de uma, o encara fixamente e exige o número de telefone. Não vai deixar que seu muso escapasse agora que já viu sua verdadeira cara. Dias depois, o plano foi um completo desastre e Do-o anda pela rua como um zumbi que vive só de macarrão instantâneo, com a alma no chão. Conseguiu contato, sim, mas o ator está gosteando no nível de lenda. Sincero, a abordagem de Do-o foi tão cringe que agora Jo-eun certamente acha que ele é um maluco de verdade. Agora Jo-eun o encara como se fosse um psicopata de thriller de terror. ficou com o modelo perfeito, só para perdê-lo antes mesmo de começar a escrever. Que triste. Ou está furioso porque sente que foi usado como bode expiatório. E não só isso, mas agora nem sua amiga Seo-jin sabe onde encontrar o cara. Está na zona em que o ghosting já não dói, mas te deixa se sentindo um idiota de manual. No meio de sua crise, um cão rouba sua bolsa de compras e nem reage a tempo, tão exausto que nem percebe até que lembra-se de que o celular com o contato de Jo-eun está dentro dela. O perder, sua carreira acaba, então não tem escolha, corre como se sua vida dependesse disso. Dispara um sprint desesperado e termina derrubando o cachorro na hora dentro de um estabelecimento. Fazendo um papelão diante de todos os clientes enquanto tenta recuperar o fôlego, mas atenção ao giro. Quando levanta o olhar para pedir desculpas. Depara com Jo-eun com um esfregão na mão, resulta que o ator perfeito tem um trabalho de meio período naquele café e está mais cringe que um meme do TikTok. Destino lhe entregou a informação na bandeja e ele não pensou duas vezes. Uma semana depois, Do-o já era oficialmente o perseguidor do café. Não como um psicopata, mas como um cara que vive seu melhor cringe. Escondido atrás de um diário, estudando a rotina da sua musa como se fosse um detetive medíocre. Mas com mais obsessão e menos ética. Ele já sabe que Jo-eun tem 24 anos, estuda administração e é o funcionário estrela. Mas ver o escritor com buracos no papel para espiar, isso sim é um nível de cringe que não pode ser ignorado. A chefe do local aparece. E já sabemos que não é uma qualquer. Trata Jo-eun como se fosse seu irmão mais novo, o repreende por não ligar para a mãe. Aí, exatamente aí, vemos o verdadeiro Jo-eun, o cara que controla a pressão das pessoas que o amam, com um sorriso e um café na mão.
enquanto Ju Eun continua com aquele sorriso perfeito e promete ligar para sua casa. Como se tudo estivesse bem. Do-o nota o tique em sua sobrancelha, um detalhe mínimo mas evidente. O cara está fingindo. Não gosta nada do que está acontecendo. Aquele sorriso de garoto bom é pura maestria, nível profissional. Mas, quando o observa bem, com a lupa do escritor, o desprezo que sente pelos outros está mais que claro. Para completar, descobre que ele é shyable. Ou seja, um milionário daqueles que nascem com ouro no bolso e não deveria estar limpando banheiros em segredo. Claro que está escondendo algo grande. E justamente por isso, Do-o se torna obcecado. Não vai deixar que essa fachada de bom de coração fique assim. Quando chega a hora de fechar, o oferece saída com seu sorriso habitual. Tipo tudo bem, sem problema, mas já se nota que algo está prestes a explodir. Do-o não se move nem um centímetro. Confirma calmamente que amanhã estará lá novamente, como se fosse um ritual. Duelo de olhar já começou, e o escritor não vai soltá-lo até que toda a fachada desmorone, como se fosse um quebra-cabeça que ele mesmo montou. O Eun tenta escapar com sua atitude de sim, claro, tudo bem, mas Do-o já está em seu território e não vai ceder nem um centímetro. O ator já está no limite. É visível pela forma como aperta o punho, como se estivesse contendo um grito. Já não aguenta mais a vibe de garoto bom que não funciona. Cansado de rodeios, João deixa de fingir. Coloca-se de frente, sem sorriso, sem cortesia. Já não joga. Agora é guerra. Pergunta por que insiste tanto e a resposta o deixa paralisado. Do-o diz que só quer vê-lo. Um movimento sujo que quebra a calma do ator e revela que o escritor já encontrou o ponto fraco da sua máscara. Claro que o escritor já encontrou o ponto fraco da sua máscara. A obsessão se torna pesada quando Do-o começa a alucinar cenas em que Jo Eun o tem amarrado e submisso em uma cama. É o cenário perfeito para sua novela. Ator transformado em um dominante sádico que exige silêncio enquanto assume o controle. Controle absoluto. Justo quando a coisa fica mais intensa e física, Do-o salta de repente em seu quarto, totalmente desarmado. Seu cérebro já não distingue entre o cara da cafeteria e o vilão da sua história. A linha se apagou e não há volta atrás. Verifica rapidamente se tem marcas de corda reais, só para garantir. Embora se sinta um pouco estranho por causa do sono, já sabe como é. Para ele isso é ouro puro, material de verdade para uma novela. O alarme o traz de volta à terra. Em direção à faculdade, como se o tempo fosse seu inimigo para entrar atrasado em uma aula onde a professora tem fama de não perdoar nem um segundo de atraso mal à vista cabeça. Depara com o pior cenário possível. A matéria que pensava que seria um presente agora se tornou um inferno de trabalhos em grupo obrigatórios. A professora lança um ultimato de 10 minutos para decidir se ficam ou fogem. Ainda da aula com o caos total, como se acabasse de explodir uma bomba. Todo mundo se sentia como um idiota, com a sensação de ter sido enganado. Do-o já estava quase desistindo, a matéria era uma pesadilha. Mas quando vê que João também permanece, muda de ideia instantaneamente. Perfeito. Agora tem a desculpa perfeita para continuar observando. Com o ator cada vez mais tenso, a situação está mais quente do que nunca. Porque até mesmo seus amigos mais próximos o estão abandonando. Quando o escritor decide se retirar para não causar mais caos na situação, um estudante extremamente determinado intercepta, suplicando de joelhos que se junta à equipe. Destino lhe dá uma mão. Esse garoto está no mesmo grupo que João. E, justamente, lhe entrega a vaga que João precisava para sua pesquisa. O Eun precisa engolir a frustração e fingir que é um bom garoto, sorrindo como se nada acontecesse, enquanto dá as boas-vindas ao grupo diante de todos. Ou aceita sem hesitar, como se já tivesse planejado tudo antes. Joga-se de cabeça no plano. Acesso VIP para observar de perto como a fachada da sua musa desmorona durante todo o semestre. Jin Seok não pensa duas vezes e o abraça como se fosse seu gêmeo, embora o cara esteja mais morto que vivo. Jo Eun sorri como se tudo estivesse bem, mas é evidente que está segurando a respiração. Claro, os dois sabem que isso é apenas fachada, mas por enquanto, fingem ser colegas perfeitos. Do-o vê a oportunidade de ouro para sua pesquisa. Então solta um sorriso que diz: agora eu te tenho. O grupo está oficialmente unido e o semestre começa com uma tensão que nem o ar suporta. Que forma de derreter o cérebro com essa fantasia.
Assim como o escritor se olhou as mãos à procura de marcas de corda, vocês deixem sua própria marca dando um bom like no vídeo. Inscreva-se para não perder este semestre de loucura e comente qual manhwa querem que eu narre depois. Até mais. Chapter X-Merder. Visto clavado e captura enviada. Bake assina o roteiro por carne grátis. Acontece que fica bloqueado no silêncio. Quase entrega sua vontade ao perceber que agora o roteiro o torna a presa. Narração, começamos com uma cena arrepiante. Um cara todo ensanguentado, caído no chão. Amarrado, suplica como um louco, pedindo para deixarem ele viver. Mas o cara que o segura não quer ouvir nem desculpas, nem nada. Aperta com um abraço que não parece humano. Mais parecido com algo de um pesadelo. Parece que o fim chegou, tudo está perdido. Mas asterisco tchau, asterisco a realidade nos bate na cara, tudo isso era só uma história, uma mera ficção. Na verdade, é Baek do-oh, o escritor de romances que está completamente bloqueado, com o rosto grudado no chão por não conseguir nenhuma ideia nova. Entre o esgotamento e a frustração, seu amigo o arranca de sua caverna com uma ligação direta, como se fosse um respawn, e o julga por personagens todos iguais. Tipo outro cara triste com a alma de cachorro. Do-oh nem quer ouvir, até que tocam no ponto fraco. Comida grátis. Aí sim, reagiu como se tivessem dado um buff nele. Convencem-no a sair para comer carne com a desculpa de que um velho conhecido quer revê-lo, como se fosse a faísca que precisava para parar de procrastinar e começar a criar algo de verdade. Quase cancela por preguiça pura, mas no fim, que diferença faz? Mas seu estômago trai ao ouvir churrasco coreano grátis e já não consegue fingir que não quer. Decide que sair para comer é o trabalho de campo que precisava, ponto final. E deixa para trás sua caverna de ramen instantâneo como se fosse um ex. Ou chegar ao restaurante, sua amiga o recebe com cara de novo, com reclamações pela demora, como se fosse uma tragédia. Mas ele esquece tudo ao notar o convidado surpresa. Fica paralisado. Diante dele, um garoto que literalmente brilha como se tivesse saído de um drama coreano. Não é só bonito, é asterisco demais asterisco bonito. Como se alguém tivesse colocado um filtro de ideal de beleza direto na cara dele. E ainda por cima o cumprimenta com um sorriso e respeito que não esperava. Ipo, isso é real. Enquanto o garoto começa a servir a carne como se fosse um chefe de 5 estrelas, todo o ambiente muda. Do-oh entra em modo escritor. Já não vê um garoto, vê uma obra-prima. Personagem pronto para o mangá. Sente que seu cérebro explode de ideias. Esse garoto é tudo que sempre quis, perfeito, misterioso, com vibe de protagonista de drama. Que ele precisa exatamente para a sua novela. Do-oh sente que o garoto é tão bom que talvez esteja no lugar errado. Mas a coisa fica desconfortável quando a amiga os deixa a sós. O ar se carrega de tensão. Mal timing. Acontece que o loiro não é estranho, é um antigo colega de Do-oh. Já atuou em uma peça antiga dele. Não só isso, mas a lembra como se fosse ontem. E se declara fã número 1 de seu trabalho. Aí ele entende a verdadeira jogada, todos aqueles elogios eram só uma tática. Uma armadilha bem montada para que ele escreva um novo roteiro só para ele. O garoto está bastante interessado. Embora Do-oh suspeite que isso já está virando um problema. Mas se estivesse sob um feitiço, não consegue desviar o olhar. Fixa-se em cada cantinho de sua cara como se fosse um meme de amor. Ou se mete tanto na própria cabeça, imaginando o garoto em uma cena de filme, que acaba derramando todo o soju em suas calças. O momento foi puro cringe. Ficou tão no mundo dele, obcecado com a estética do tipo, que fez um desastre no meio da janta. O ator o pega com um sorriso, vai ao banheiro secar e... Aí, justamente quando você acha que tudo está bem, aparece sua cara verdadeira. Assim que fica sozinho, o garoto bom desaba por completo. Sorriso falso, o tom amável, tudo era uma fachada. Estava fingindo toda a amabilidade só para tirar proveito, e agora está claro que quer só o que quer. Enquanto isso, Do-oh se sente tão mal pelo desastre que decide pedir 7 porções extras de carne como compensação. Sua amiga chega na hora certa para detê-lo, porque se continuar assim, vai deixar o ator na ruína total. Não, não. Você está prestes a arruinar tudo. Se continuar pedindo assim, não só vai queimar o orçamento, vai deixar o ator sem um centavo. Ziu é um desastre total.
As toalhas que jurava que não existiam estavam bem diante de sua cara, num gaveteiro como se dissessem bem-vindo ao drama. Ela insiste, se vai escrever, use essa cara na sua história. É ouro puro. Mas ele se recusa. Não consegue ver aquele garoto tão doce como protagonista de suas histórias sombrias. Não combina. Garoto volta com o cabelo molhado, e Duou entra em uma espiral mental onde o imagina como protagonista de um dorama romântico. Beisbolista, príncipe, até um garoto de classe alta com um passado trágico. Tudo menos real. Em sua cabeça, já está o final. Amor, confissões, olhares carregados e um final quase perfeito. Este é o início de Asterisco Não Mistures Negócios com Prazer Asterisco. Protagonista misturou soju com suas calças por estar distraído, então vocês não se percam e misturem esse like com uma subscrição agora mesmo para que a história flua. Arrancamos!